meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando o Virando o Jogo desta quarta-feira. É a terceira... Começa. Posso explicar? Isso que eu... Amaral, nosso querido amigo, hoje fazendo mais um aniversário, mais um aninho de vida. Então, os parabéns de todos. A TVU já está saudando aí. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a família TVU, não é? O Lenine e a Fabiana, especialmente, com quem tenho mais contato, o Evandro na operação aqui. E agradecer muito a gentileza. Já tinha recebido através do WhatsApp os cumprimentos hoje de manhã. Agradeço essa homenagem na abertura do programa. E a Fabiana me perguntava se ia ter bolo. Eu digo, não, nada de bolo. Depois de uma certa quilometragem, a gente tem que ir preservando o motor, deixando, né, mais low profile. Vou dar o bolo para você. Bom, Davis Wagner conosco, a minha extrema-direita. Aqui a minha extrema-esquerda, o Luciano Davi, que é conselheiro do Esporte Clube Internacional. Luciano Davi, boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, prazer enorme estar podendo participar do teu programa aqui pela primeira vez. Com os amigos da bancada e feliz aniversário, né? Tá bom, muito obrigado. Eu ia te felicitar no Facebook hoje, acabei esquecendo de manhã. Mas tá. Então, os parabéns estão ao vivo agora aqui. Muito obrigado, Luciano Davi. Edgar Vaz, nosso companheiro jornalista, presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, a SEG. Seja bem-vindo ao programa também, Edgar. Obrigado pelo convite, Rogério. Parabéns também, não é todo dia que se faz 65 anos, óbvio, né? Se entra nesta idade um pouco mais avançada. Não era para contar? Me perdoa, então, achei que podia comentar. Se inverter esses números, eu já estou satisfeito. É um prazer estar com você aqui hoje. Muito obrigado. E aqui, ao meu lado à esquerda, o Itamar Aguiar, nosso companheiro, colega, repórter fotográfico, que é o vice-presidente da ARFOC, a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado do Rio Grande do Sul. Acertei, Itamar? Seja bem-vindo. Com certeza. Uma das poucas pessoas que pronunciam o nome correto, Rogério. Quero te parabenizar também, dizer que para mim é uma satisfação participar dessa bancada, nesse novo espaço esportivo aqui em Porto Alegre, e te dizer também que, além de ser diretor da ARFOC do Rio Grande do Sul, também sou diretor executivo da ARFOC Brasil. Da ARFOC Brasil, muito bem. Importante isso, porque é muito importante que nós tenhamos representantes nossos aqui em nível nacional, seja nas entidades, não é, esportivas ou de classe, e seja na mídia também, porque eu vou te dizer, eu fico muito invocado com os colegas do centro do país. Falava ontem ainda... onde é que eu estava? Com a Carolina e com a Adilson, né, os amigos lá do Shopping Total, a Carolina, que é responsável pela área de marketing, e o Adilson, que é da agência de publicidade, e falávamos exatamente sobre isso. A mídia do centro do país, o único estado que mais ou menos a mídia do centro do país ainda dá uma colher de chá é Minas Gerais. Tá? Não sei se para São Paulo, Minas Gerais, tem aquela velha história política da política café com leite, né, que reunia São Paulo e Minas Gerais, contra nós aqui, e o Rio de Janeiro também. E o Rio de Janeiro dá colher de chá porque o Rio de Janeiro é o litoral de Minas Gerais, né? Todo mundo sai de Minas, Belo Horizonte, Juiz de Fora, para curtir as praias no Rio de Janeiro. Então, o estado que mais ou menos a mídia do centro do país ainda dá uma colherzinha de chá é Minas Gerais. Agora, nós outros aqui, olha... Vou te dizer uma coisa, é triste. Então, eu enalteço sempre que tenha participação nacional aí em qualquer esfera. Vocês também participam conosco do programa, vocês têm a interatividade, várias possibilidades, através do Twitter, com a hashtag Virando o Jogo TV, hashtag Virando o Jogo TV. Pelo Facebook vocês podem participar também pelo Face da TVU, @TVUPoa. Aliás, o programa também é transmitido, né, pela página da TVU no Facebook, @TVUPoa. E pelo nosso WhatsApp, o 51, que é o nosso código de área, 999817700. 999817700, o nosso WhatsApp. E sempre lembrando para você que nos acompanha, ou pelo canal 55, que é o canal aberto da TVU, ou canal 11 pelo Sistema NET, que você que tem os seus amigos aí pelo Brasil afora ou até no exterior,
que tem a possibilidade de sintonizar o player da TVU, né? É tvuplay.tv.br, ou entra direto no site da TV Urbana, tvurbana.tv.br. Mas se for pelo player, direto ali, tvuplay.tv.br, vai estar acompanhando o nosso programa. Olha, hoje eu fiquei sabendo que acompanharam o nosso programa do Canadá, tá? Da Inglaterra, o meu filho acompanhando lá, e tinha mais um outro país que eu não me lembro, era o Canadá, Inglaterra, e tinha... Estou falando do Brasil, um amigo meu, trabalhamos junto em Porto Alegre, na Rádio Cidade, ele estava acompanhando em Natal. Quem? Rio Grande do Norte, Magalhães. Magalhães. Lá em Natal, acompanhando o nosso programa também pela internet. Não, meu sogro ontem estava vendo, ele deve estar vendo hoje de novo em São Paulo, né? Mandou mensagem, inclusive, isso é muito legal, porque hoje não existe só uma plataforma, são várias plataformas e você tem que estar em todas essas, ou no máximo possível das plataformas. Por falar em plataforma, Luciano Davi, qual foi a plataforma do I9 aí que colocou mais quantas, já tinha quantas cadeiras e colocou mais quantas cadeiras aí no Conselho? Rogério, nós há 2 anos, o I9 foi fundado em maio de 2014, nós participamos da primeira eleição do Internacional em dezembro de 2014, já atingindo o coeficiente eleitoral de 15%, colocando 25 cadeiras. Uhum. Este ano, agora, com 2 anos de... Que 2014 foi a eleição do Vitório Pífero, né? A volta do Vitório. É, isso mesmo. E nós lá já conseguimos atingir a cláusula de barreira, colocamos 25 cadeiras. Esse ano, com 2 anos de existência, com uma marca mais fortalecida, com um discurso... que não era só discurso, na realidade o que nós fizemos na outra eleição, que foi renovar e oxigenar o Estatuto do Internacional, que era uma grande exigência, muito em função da lei do Profut, da Lei Federal 13.155, que dizia que os clubes de futebol no Brasil tinham como contrapartida para se renegociar suas dívidas, que a cada 15, 20 anos, né, o governo federal dá essa ajudinha. Faz um refis, né? Faz um refis, e só que dessa vez veio uma contrapartida bastante séria, que é a contrapartida de responsabilidade fiscal, né? Que exige que os diretores respondam civil e criminalmente pelos seus atos, e a gente aproveitou esse conteúdo que estava sendo feito pela lei federal e trouxemos isso para dentro do Estatuto Internacional. E o I9 teve uma participação bastante efetiva. Eu participei da Comissão de Reforma Estatutária junto com o presidente Lamana, com o Alexandre Chaves Barcelos, com o Saideles e com outros integrantes, no sentido justamente de trocar esse modelo presidencialista, que nós sempre achamos extremamente ultrapassado, para o modelo de conselho de gestão, que é um tanto quanto diferente com o modelo do Grêmio. Tá? Na realidade, esse conselho de gestão que atua a partir do dia 13 de janeiro, que foi ontem, na posse do Marcelo Medeiros, tem o Marcelo Medeiros na cabeça, com 4 outros vices, 2 eleitos e 2 convidados, que tem o mesmo poder de voto do presidente. Por que vai ser diferente? Ontem até debatimos isso com o Sérgio Vasques, que é conselheiro do Grêmio. Sim. E o Serginho entendia que era para inglês ver, né? Que o Grêmio... Era tudo conselheiro e quem mandava realmente era o presidente. É essa a informação? Não. Está bem diferente no Internacional. Inclusive tem uma cláusula estatutária que rege isso. Na realidade, as reuniões do Internacional, do Conselho de Gestão, serão degravadas em ata. E a cada decisão, né, com relação a essas reuniões, elas terão uma decisão com poder de voto. E os 5 integrantes do Conselho de Gestão têm o mesmo poder de voto, os 4 têm o mesmo poder de voto do presidente. Sim, uma palavra final do presidente. Não, só se for voto Minerva. Não é mais a palavra. É isso que as pessoas ainda não atentaram para a diferença do nosso estatuto. O Internacional tem, nas suas decisões, uma votação entre os 5 do Conselho de Gestão. E desta votação, a não ser que dê empate, né, o presidente tem o voto de Minerva. Se faltar um, porque empatar quase nunca vai dar. Eu comentava isso que o Rogério falou, mas ele dizia assim, o presidente até escuta conselhos e não sei, mas a parte de administração, mas no futebol é o presidente que não. Mudou no Internacional isso. O Estatuto do Inter rege o seguinte, por exemplo, o orçamento do Departamento de Futebol passa pelo Conselho de Gestão. A aprovação do orçamento de futebol, das categorias de base, tudo isso passa pelo Conselho. Mas na contratação do jogador? Contratação do jogador é uma contratação do vice de futebol. Ok, tá? É o presidente que diz sim ou não? Não, o Conselho de Gestão. O Conselho de Gestão, isso vai por votação. Davi, só para ficar bem claro para quem está nos assistindo, esse Conselho de Gestão, todos os votos têm o mesmo peso.
todos os votos têm o mesmo peso. É isso que as pessoas não estão atentando. Mudou demais esse conceito dentro do Internacional. Quais são os conselheiros? O Humberto Busnello. Humberto Busnello, que eu acho que foi uma escolha extremamente pontual. O Internacional precisava de um cara de gestão, de governança corporativa, o perfil desse cidadão. Eu tive a oportunidade, eu convivi, né, com o Dr. Busnello, eu tive a oportunidade, agora no final do ano, antes da posse, evidentemente, que foi ontem, falar justamente isso para ele, que eu achava que nesse momento do Internacional, especialmente nesse momento... Precisava alguém com mais estofo. Exatamente. A presença dele, ontem disse aqui, não só pelo conhecimento administrativo que ele tem, de executivo, de gestor, não é, que precisa muito o Internacional, mas também, eu diria assim, por toda a postura política que ele tem. Postura política e institucional. Vai ser muito importante. Eu convivi com ele na comissão de obras que foi criada na gestão do Giovanni para dar mais transparência aos processos da obra do clube naquele momento, e ele era peça integrante dessa comissão de 13 pessoas, que era uma comissão pluripartidária dentro do clube, que trazia pessoas com nome justamente para dar ao torcedor e associado internacional a garantia do contrato que ele estava fazendo com o Andrade. Na época estava Geraldo da Camino, Zé Aquino Flores, Pedro Paulo Zaca, Max Calomanho como presidente dessa comissão, e estava o Busnello. E o trabalho que ele fez foi um trabalho e uma participação assim, que foram de excelência. Eu acho que foi uma escolha bastante importante. A figura do Pacheco também é um cara que tem muita experiência no Internacional. O que a gente não conseguiu fazer mudar, e aí é uma rota de... uma correção de rota que nós do Inove queremos fazer, é justamente a questão de que os 5 têm que ser eleitos, né? Como nós éramos minoria no Conselho e a atual situação do presidente Vitório até não tinha nem muito interesse de que esse estatuto passasse, nós fomos derrotados porque nós queríamos que os 5 fossem eleitos. Sim, hoje são 3 eleitos e 2 convidados pelos 3 do Conselho de Gestão. Isso não é legal. Peraí, vamos lá de novo. Faz parte da cota do Conselho, o que a gente tem é que todos eles foram eleitos. Não. 3 eleitos e 2 convidados. Cota do presidente, é isso? 3 eleitos e 2 convidados pela cota do presidente. Aí nós fomos derrotados nesse sentido. Que isso dá o quê? Dá sempre uma maioria para o presidente para decidir alguma coisa. Então, tá? Mas nós vamos mudar isso a partir desse ano. Vamos elucidar bem. É o presidente mais 4. Isso. Presidente mais 4. Tá? Desses 4, 2 foram convidados pelo presidente. 2 foram convidados, o 4º e o 5º. Tá. E o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, da nominata, nós falamos do Dr. Humberto Busnello. Tá? Ele é convidado do presidente. Tá. E o Dr. Pacheco? Também convidado do presidente. E os outros 2 integrantes, quem são? Eleitos pelo associado na eleição que teve agora, que foram? Majoritária, que é o João Patrício e o Alexandre Charles Barcelos. No desenho do Internacional, politicamente ficou interessante, porque o João Patrício e o Busnello são do Convergência, que eu não sei qual é o posicionamento do Convergência político hoje dentro do Internacional, depois dessa eleição, que foi para eles uma derrota, e os outros 3 que são do Movimento Intergrande, que são do Marcelo. Eu havia sido convidado para participar desse Conselho de Gestão, falei que não teria condições nesse momento, até pelas minhas questões profissionais, que tem muita coisa acontecendo, ia me atrapalhar se fosse para dentro do Internacional nesse momento. Mas eu vejo, ao menos nessas pessoas, uma vontade de mudança. Isso é importante para o Internacional. Porque a gente não pode ficar fazendo experiência, né, do que vai ser interessante ou não. Vai ser uma fase de experiência, porque a gente vai ter que corrigir mudanças de rumo dentro dessa alteração que foi feita no Estatuto. Se nós conseguirmos, com essa mudança, com essa alteração de rumo, melhorar ainda mais o Estatuto do Internacional, o Internacional está muito fechado, viu? Hoje, para ser alguma coisa no Internacional, você tem que ter um pouquinho de cacife, de estofo empresarial, financeiro, porque tu tem que apresentar as suas negativas, tu tem que apresentar o teu imposto de renda anual, entrando no meio do caminho, no final do caminho, tu vai ter que apresentar o teu imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica. Então, tem algumas cláusulas que fecharam um pouquinho essa questão de transparência dentro dos clubes, que é uma exigência do Profut da Lei Federal 13.155. Deixa eu fazer um comentário e uma pergunta para o Luciano, que assim, Rogério, tu lembra no tempo que nós estávamos na Rádio Pampa, eu apresentava o programa de noite, que era o Pampa na Intimidade. E naquele período eu conversei com vários dirigentes do Inter, e também foi na época que o Grêmio caiu, foi 2003, não é isso? O Grêmio caiu, 2004.
E eu lembro... Hoje tu está falando com liberdade, Não, o Grêmio caiu sem porque problema. o Nelson não está aqui na bancada hoje. O Nelson está entregue ao departamento médico. O Nelson Cerqueira está entregue ao departamento médico. Mas então hoje ele fala assim, porque ontem, anteontem ele não estava falando. Ele só falava na segunda-feira, que a segunda está hoje, o Denis Wagner está assim. Aí hoje ele está falando com liberdade. O Grêmio caiu, tal. Até colocou só como um complemento, porque não é... O que eu vou falar é que eu justamente quero ver isso dentro. Tá a torcida do Inter, naturalmente, que eu estou dizendo não é flauta, não é corneta, assim, ó. Está preocupada, o Inter na Série B, é uma situação difícil, o Grêmio passou 2 vezes por isso. E naquele ano eu tive a oportunidade de falar com o presidente Obino. E com outros dirigentes do Grêmio, o Obino dizia que ele tinha o maior orgulho que não tinha negociado nunca com o empresário. E eu disse, qual é o preço disso? O Grêmio caiu. E ele disse, não, mas nós vamos deixar o Grêmio, a história do ônibus, toda aquela função que a gente sabe que aconteceu. E eu notava que todo dirigente do Grêmio era eu e tu e cada um para seu lado. E os dirigentes do Inter, eu comentava isso lá dentro, todo mundo, que era assim, ó, nós vamos ganhar, nós estamos juntos, era aquela convicção da vitória, que nós vamos ganhar o título da América, vamos ser campeão do mundo, e foi o que aconteceu naquele ano. O Inter caiu. Tu não achas que hoje o que acontece no Inter é mais ou menos o que aconteceu com o Grêmio, que existe uma divisão muito grande, aquela união que o Inter sempre teve nesses últimos anos? Sim. Parece que sumiu. Eu quero assim, o Pífero está lá, eu vou secar o Pífero. Como acontecia no Grêmio, com o Robinho, não sei lá quem. Não, agora vai o outro, eu sou oposição, mas eu critico. Eu quero que ele se rale, porque aí vai acontecer o que eu estou pensando. Aí o Inter caiu. O Inter, para voltar, tu não pensa que daqui a um pouco tem que voltar a ter a união, não só da torcida, mas da direção e todo mundo para fazer isso aconteça? Olha só, bela pergunta, porque eu vejo por um outro prisma isso. Não tem a menor dúvida que essa geração 2001, 2002, aí, quando assumiu com o Fernando Carvalho, teve sim uma unidade, uma pacificação dentro do Internacional muito importante, muito interessante. Mas isso quero te dizer que essa pacificação, na realidade, ela é interessante quando serve para alguns e não serve para outros, entende? Então, não é secação. Quando tu está na oposição, tu quer fiscalizar o que está sendo feito, né? O que aconteceu nessa... Quantos grupos tem o Inter hoje? Hoje tem 15, só não tem mais porque 2 vieram para dentro de 9, que é o que nós estamos tentando fazer, diminuir. Mas aí eu acho que não é culpa, mas aí eu acho que não é culpa, culpa entre aspas, tá? De uma democratização que foi feita dentro dos clubes. Okay. Hoje existe uma eleição direta para presidente que não existia antes, isso aí se mudou lá no estatuto na época de 99 e 2000, e existe uma eleição para conselho deliberativo. O que aconteceu esse ano? O resultado de campo era tão ruim que o torcedor resolveu sair de casa e dizer o seguinte, vamos montar uma nominata de conselheiros do Internacional, que é um direito que lhes cabe, como um processo democrático normal e natural de qualquer clube, e vou tentar fazer uma eleição. Foram 9 chapas para a eleição do Conselho do Internacional, isso historicamente nunca ocorreu. 3 entraram, uma delas foi o 9, e outras 6 não conseguiram entrar porque não atingiram o coeficiente eleitoral. É isso que eu te perguntar. Agora, eu acho que essa democracia, essa democratização, ela vai aumentar cada vez mais. Uhum. Eu acho que isso é inevitável em qualquer clube brasileiro. Mas tu não acha que isso pode provocar uma desunião? Depende do interesse da pessoa que está lá. Né? Vamos lá, tem grupos lá que tem 5, 6 integrantes. Sim, mas no conselho quantos grupos tem? Quantos grupos tem no conselho? Porque não tem 15. Hoje tem... Eu estou perdido com relação a isso, mas de 13 a 15. De 13 a 15 também dentro do conselho. De 13 a 15. Sim, mas tem alguns que são absolutamente minoritários. 4 estão hoje com a gestão do Marcelo Medeiros. 3 são da gestão, 4 são da gestão que saiu, que era o Convergência, o Mais Inter, o Ação Independente do Limeira e o do grupo do Vitória, e o do União Colorada do Pedro, né? Que hoje viraram minoria, que teve uma grande oxigenação dentro do Conselho Internacional, e outros grupos como o nosso, o povo do clube e tal, que são pessoas novas dentro do Conselho que estão querendo oxigenar. No nosso movimento, nós temos 5 pessoas que integraram gestão no passado e o restante dos outros... Vocês ficaram com o quê? Um quarto do Conselho? Nós ficamos com 57 vagas e 343. Nós somos hoje a segunda maior bancada do Conselho Internacional. Porque nós temos dois natos. Eu acho que complica um pouco. Né? Como eu sou um cara que gosto dessa coisa de fazer a política do bem dentro do clube, de aproximação, de trabalhar com todo mundo, muitas vezes alguns tu passa a ser amado e passa a ser odiado por alguns, né? E por outros, isso é da natureza do processo. Eu estou acostumado com essa questão. Mas a unidade eu acho extremamente importante. Outra questão que a gente ouve muito o torcedor falar,
O Inter deixou de ser o clube do povo para ser o campeão de tudo. A arrogância na frase, a forma como o time grande não cai, o time grande cai. Essa não tem a menor dúvida que tem um único culpado. Chama-se Vitório Pífero. Essa expressão, o slogan campeão de tudo, a pior frase para mim é eu tenho o poder da caneta. Esse modelo presidencialista, ele me retrata a imagem de Vitório Pífero e Eurico Miranda. Sabe, com todo respeito, Vitório foi um grande vencedor, nós estávamos juntos naquela época, eu acho que o Fernando foi um grande idealizador desse processo todo junto com ele, nós fizemos um planejamento estratégico lá atrás que contemplava esse crescimento do Internacional com um quadro social de 6 mil para 100 mil sócios, de um faturamento de 20 milhões de reais anuais para um faturamento de 330. Só que a humildade, quando o Marcelo Medeiros assumiu, que ele ganhou a eleição no dia da votação, eu fui lá dar um abraço nele e falei que o slogan da tua gestão seja a expressão humildade, que foi o que faltou para o Internacional em 2015. Eu não tenho nenhuma procuração e não estou fazendo papel aqui de defensor, de advogado de ninguém. Apenas eu vou ser advogado, sim, de uma frase, que eu discordo frontalmente de vocês com essa frase. Para mim, campeão de tudo foi uma grande sacada de marketing, foi uma sacada de marketing que foi bem aproveitada em camiseta, em uma série de outras questões. Conforme o momento em que ela foi usada, ela foi uma grande sacada de marketing, no meu entendimento. Depois, pelas circunstâncias que passou a viver o Internacional, ela não deveria continuar sendo usada. E aí vem muito da rivalidade Grenal, que o lado gremista começou a fomentar essa frase para cutucar o Internacional quando a segunda divisão era iminente. Quando se avizinhava a segunda divisão. Então aí a frase passou a ser, eu diria, deteriorada. Tiro no pé. Deteriorada. Mas a frase, como um case de marketing no momento de todas as conquistas, onde nenhum clube brasileiro tinha feito a conquista, por exemplo, da Copa Sul-Americana, e foi essa conquista que fechou todos os grandes títulos para o Internacional, a sacada de marketing, para mim, é inegável. Tudo bem, né? Para mim é inegável. Mas no momento está chegando, como se avizinhando a Série B, e se continuava dizendo isso... Mas não continuou, Davis, para aí. Não põe palavra na minha boca. Não estou dizendo que não põe palavra na minha boca. Eu estou fazendo, e eu fiz muito claramente essa ressalva. Não estou aqui advogando por ninguém. Apenas estou advogando. Mas eu estou dizendo que eu estou advogando. Eu estou advogando por uma frase. Que é a única coisa que eu discordo. É por uma frase, só essa frase. Quando tu fala, que time grande não cai, tu está colocando uma frase que eu não usei. Mas eu não estou dizendo, estou dizendo que a direção do Inter manteve isso. Mas não é, essa palavra. Time grande não cai. Mas eu não estou discutindo campeão isso. De tudo. Não vai cair. Mas campeão de tudo não foi usado pela direção do Internacional nessa circunstância. Vou tentar de novo. É isso que não pode ser misturado. O que eu falei foi o seguinte, o Inter sempre foi considerado o clube do povo, entendeu? Era o clube popular. Aí, de repente, ele deixou de ser o clube do povo e a frase que valia é o campeão de tudo. Mas por que eu não estou discordando mas por que o clube do povo não pode ser campeão de tudo? Mas é que todo mundo passou a conhecer só quem é elite que pode campeão de tudo. Mas só quem é elite que pode ser campeão de tudo? Não estou dizendo isso. O que eu estou querendo te dizer assim, vou de novo. O Inter é campeão de tudo. Como o Grêmio, como eles ganharam também todos os títulos. Palmeiras, Corinthians, enfim. O Inter usou a frase muito bem no momento. Não tinham vencido, por isso que foi criada a frase. Contigo que usou muito bem a frase. O que eu estou querendo dizer é que parece que foi a soberba. O Inter deixou de ser aquele... Ele podia continuar sendo o clube do povo, campeão de tudo. Mas o que passou a valer era o campeão de tudo. O campeão de tudo, time grande não cai. É isso que eu estou dizendo. Esquece. Eu não estou falando isso. Tu está querendo juntar coisas que eu não estou juntando. Não, tu que está dizendo que eu estou falando que tu botou para... Tu está querendo juntar duas frases. Tu está fazendo a tese gremista. Negativo. A tese gremista foi justamente essa. E eu acho que o torcedor gremista está correto. Está correto. O torcedor gremista insuflou justamente isso, e eu acho que está certo. Nessa dualidade que a gente vive, juntou a frase campeão de tudo, com time grande não cai e tudo mais, na iminência da segunda divisão, e continua. O que eu estou fazendo a ressalva, e eu quero ser bem compreendido nisso, e não quero que a argumentação do Davis faça confusão na cabeça de vocês, telespectadores, é justamente isso. Eu separei apenas uma frase.
Eu não estou discutindo as outras coisas, como o Luciano Davi falou sobre a arrogância dos dirigentes, seja quem for. O que o Davis Wagner está falando, que juntou essa frase com a outra frase, time grande, não estou discutindo isso. E vou dizer mais, estou concordando com vocês. Sim. A única coisa que eu pensei e discordei foi com esta frase. Essa frase, para mim, ela é absolutamente válida. E foi um case de marketing muito bem colocado e muito bem explorado. Então, as circunstâncias depois, as intenções posteriores é que levaram a fazer isso. O contexto, como eu coloquei, pode ter sido equivocado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o Inter, mesmo na iminência de cair, não ouvi nenhum dirigente do Inter, nenhum, Luciano Davi aqui pode ver, se eu estiver errado, por favor, me corrige, dizer, olha, nós podemos cair. Não, time grande não cai. A soberba da coisa, não é da frase. Não é da isso frase. Aí, ouvi jogadores como o Ginga falar isso. Eu não discuto Paulo isso. César Carpegiani falar isso. Entre outros, que a gente ouviu, não, time grande não cai. Time grande cai, não tem problema, cair vai se recuperar. Mas isso eu concordo com vocês, é uma bravata que foi dita, né? Não sei por quem inicialmente na direção internacional, se foi pelo Vitório, se foi por outro dirigente, confesso que eu não sei. Foi uma bravata feita e que terminou virando contra o Internacional. Eu concordo plenamente com isso. Minha única discordância de vocês é quanto à frase. Eu continuo entendendo que a frase, como essa frase que saiu agora, me parece que saiu do meio da torcida do Grêmio, o Rei de Copas. O Rei de Copas, e que o Grêmio no marketing soube explorar muito bem isso, porque o Grêmio é o maior vencedor da Copa do Brasil, então daqui a pouco saiu essa frase, o Rei de Copas, é uma frase sensacional, sensacional, e que mesmo que o Grêmio amanhã não seja mais, que alguém, o Cruzeiro, que está mais próximo do Grêmio, venha superar o Grêmio, não vai invalidar a frase e o momento em que ela foi criada e explorada. Então, o Rei de Copas para o Grêmio vai ficar permanentemente, como para mim o campeão de tudo ficou para o Internacional. Vou repetir, eu não estou criticando a frase o campeão de tudo. Eu acho que realmente foi. Eu estou falando que foi o momento, e aí eu casei o Inter casou, não cai. Tá dizendo, aí tu casou. Casasse as frases. Ok, mas exatamente isso. É o seguinte, eu quis demonstrar a soberba e a arrogância com relação à situação. Mas essa frase, campeão de tudo, ela não foi dita pelo Internacional nesse momento. Não, ok, não foi. É essa ressalva que tem que ser feita. É que tu ouvia de muita gente, até dirigente do Inter, o campeão de tudo, não cai, time grande não cai. Isso que eu acho que foi mal empregado. Eu acho que caberia um pouco de humildade nesse momento, dizer assim, a situação está difícil. O campeão de tudo foi mal empregado? Não, o campeão de tudo não. Eu estou falando que caberia humildade nesse momento de dirigentes, torcedores. Mas é que na realidade o que o David está querendo falar é o seguinte, é que faltou humildade para o Internacional. Né? Não, mas isso é indiscutível. Nós estávamos a 20 rodadas, eu me lembro que eu circulava no pátio antes dos jogos e tu sentia o clima do torcedor do Internacional já fragilizado, faltando 20 rodadas. Né? Quando veio a questão toda da SWAT, nós como integrantes políticos fomos lá e fizemos a trégua política para pacificar o Internacional, que naquele momento era a varinha mágica, né? Trazer o Fernando Carvalho, porque tu via que o vestiário do Internacional estava uma verdadeira esculhambação, existia uma falta de crédito da questão do quadro de jogadores que não respeitava mais o quadro diretivo, a gente via isso, estava estampado na face de todo mundo isso, né? Então quem sabe a pessoa, a imagem do Fernando, que foi o que ele tentou fazer, tentou incutir dentro do vestiário do Internacional a possibilidade dessa melhor, e mesmo assim não conseguiu, com a teimosia do Roth e tal, várias coisas acabaram degringolando com a situação do Roth. Agora, eu não tenho a menor dúvida. O Celso Roth para resolver uma situação. Mas aí são questões foi a decisão da hora, do momento, entendeu? Eu também fui contra, mesmo apoiando a questão de pacificar com a SWAT e tal. Mas eu era contra várias coisas, entendeu? O próprio quadro diretivo de futebol, o próprio diretor executivo que ia ser contratado naquele momento. Mas o momento era de tentar tirar o Inter infelizmente, desse trauma, né, de resultado de campo, que foi o resultado da segunda divisão. Eu quero trazer, em seguida, o Edgar Vaz para a conversa, para que ele nos traga a experiência de alguém que está vibrando com a segunda divisão, né? O Edgar, que vive o ambiente todo de Caxias do Sul, e Caxias do Sul vibra com Juventude, que foi, né, guindado, conseguiu meritoriamente chegar à segunda divisão do futebol brasileiro. Mas antes eu queria que vocês prestassem atenção nessa mensagem do SESC para vocês, aí, principalmente agora nesse período de férias. Seu João é porteiro, casado, com 4 bocas para alimentar e muitos carnês para pagar.
Sabe o que ele faz nas férias? Nada. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. A temporada de férias é um deles. Valores especiais por tempo limitado. E as inscrições já começaram. Para curtir é muito fácil. Escolha um dos 23 destinos e se hospede em um dos 42 hotéis conveniados. E o melhor, pagamento em até 12 vezes. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Muito bem. O Sesc, acima de tudo, o Sesc são pessoas. Maravilha. Voz da galera, cadê a voz da galera? Já estava sentindo falta da voz da galera aí. Tudo bem, Rogério Amaral? Primeiro, parabéns, né, para você pelo seu aniversário. Tu também, voz da galera. Tu também. E algumas mensagens, olha aqui, ó. Conhece esse rapaz, o Nelson Cerqueira? Tá mandando um abraço dizendo o seguinte: eu tô aqui na audiência e mando um abraço a todos. Avisa o Davis que campeão de tudo é pra pouco. O Nelson tá mandando essa mensagem, né? O Nelson mandou aqui pra mim também, eu ia ler agora, tá certo? E claro, mais uma mensagem que chegou pelo nosso WhatsApp. O amigo participa e manda o seguinte, ó: Rogério, perfeita a tua colocação. Em termos de marketing, foi muito boa a utilização da frase campeão de tudo. Assim como o Grêmio vai utilizar Rei de Copas. E foram um dos produtos mais vendidos da Grêmio Mania. Estou na audiência, um forte abraço. É o final do telefone 4383. O amigo pode mandar o nome aqui que a gente acredita sempre. Bom. Por falar nessa área de marketing, um grande abraço, está mandando a mensagem aqui, o Flávio Franco, lá da agência Martins Mais Andrade. Um grande abraço também, muito obrigado pela audiência aí, o Flávio Franco. Edgar Vaz, lá em Caxias o Juventude está vibrando, né? Depois de um longo tempo de sofrimento, né, Rogério? Porque o Juventude viveu os dois lados da moeda, mais ou menos nas circunstâncias guardadas as devidas proporções, né, com o que o Internacional está vivendo hoje. Ele caiu, depois de 13 anos na Série A do Campeonato Brasileiro, de toda uma estrutura que foi montada a partir do evento Parmalat, que foi o início da organização gerencial de um clube de futebol, a partir do investidor, com pessoas capacitadas, conhecedoras do mercado, e que levou o Juventude às suas grandes conquistas. Né? A conquista da Copa do Brasil, a conquista do Campeonato Gaúcho em 98, e logo depois, com o passar do tempo, e todos os eventos que até mesmo nortearam a própria empresa, patrocinadora, o Juventude acabou tendo um decréscimo e não soube aproveitar aquela estrutura que havia sido implantada no clube, com esse gerenciamento de uma forma profissional. E a partir daí foi caindo. Foi caindo, chegou à Série D, chegou a estar sem série, foi buscar uma vaga na Série D, naquele modelo antigo ainda do Campeonato Brasileiro, através de uma copinha dessas da federação, e conseguiu se manter ali e sofrendo na Série D. 2, 3 anos até voltar para C, e aí da C para B foi outra dificuldade, mas já num processo de renovação e de recuperação que hoje se pode ter, acompanhando lá o dia a dia do Juventude, de que ele é alguma coisa bem palpável, né? Bem ao contrário do que vinha sendo aí de 2010 até 2015, 2014, a coisa andou muito, muito ruim. Deixa eu te fazer uma pergunta com relação ao tempo do Zago. Qual foi o momento dele de C para B? 2 anos e meio de técnico, né? Ele subiu, não, quem subiu para B foi para C foi o Lisca. Né? Tá, isso eu me lembro, mas agora depois... da C para B foi o Zago. Carlos. Um ano e alguns meses, acho que 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses dele trabalhando no clube. Algumas coisas que a gente tem que O Lisca foi quem subiu da C para B. Da C para B. Não, Torcedor... da D para C. Da D para C. Da D para C. Tá. Tu já tá rindo. Eu tô rindo. Tu já tá rindo. O David já tá rindo. Foi o Lisca que levou o Inter para... Não. O que tu vai dizer? Eu tô dizendo que qualquer contratempo do Internacional, o Lisca foi apenas um coadjuvante. Até que o que menos saiu fritado dessa história toda, se eu estou errado, vocês me corrijam, foi o Lisca. O Lisca. Claro. Não, sem dúvida alguma. Para pagar um incêndio que era impossível ser apagado. Eu estou aqui provocando o torcedor internacional. O torcedor do Internacional vai ficar com raiva de mim agora por causa da brincadeira. Até o Luciano Davi, de repente, como conselheiro, só não levanta daí para me dar porrada, viu, Luciano? Porque esse negócio está virando... Mas só que tem o seguinte detalhe. Eu, apresentador aqui, se um dia, não vai acontecer, mas se um dia surgisse essa situação aqui no programa, de alguém levantar para agredir fisicamente o outro, eu ia intervir, eu ia me colocar entre eles para não acontecer.
Bom, aí, não, é que eu estava brincando era isso, já que o Lisca foi da D para C, se o Internacional tivesse outro tropeço, o Lisca podia ajudar. Vai dizer para mim que eu estou de sacanagem, né? São situações bem diferentes. Eu acho que isso apenas para ilustrar a situação do Juventude, que voltou à Série B do Campeonato Brasileiro, que eu acho que é o local onde ele deve estar e onde tem estrutura para estar. Desde que se mantenha essa organização que tem hoje. Tu acha que ele não tem chance de subir para A? Não, acho que não tem nenhuma chance. Acho que nesse primeiro momento é fazer aquilo que o Brasil de Pelotas fez no ano passado. Se manter na Série B, porque é um campeonato difícil, ao contrário do que vai ser a participação do Internacional, que tem a obrigação, pelo know-how, pelo tempo, pelas conquistas, por tudo que representa no cenário nacional e internacional, de voltar. Uma das 4 vagas tem que ser do Internacional. Uma das 4 vagas não deve ser do Juventude. Diferente. O Inter tem a obrigação de ser campeão da Série B invicto. Estrutura do Inter, o plantel do Inter. Mas não é assim também. Eu sei que não é. Não é assim. Olha que o Vasco da Gama, com toda a estrutura que tem, e ela é também deficiente, fruto de uma questão gestacional, como é o caso do presidente Eurico Miranda, que é um ditador, e que levou o Vasco a essa situação por provocar uma briga interna que derrubou o Roberto Dinamite, que vinha no começo fazendo um belo trabalho na parte gerencial e administrativa do Vasco. Mas também perdeu, né? Sim, depois... Se perdeu. Botou um monte de amigos nas divisões de base lá que virou uma trampa só, né? Mas existem outras coisas que, às vezes, a gente aqui no Rio Grande do Sul não acompanha. Eu tenho costume de acompanhar o Vasco, que eu tenho uma admiração pelas pessoas que eu conheço que trabalharam lá no Vasco da Gama já no passado, jogadores e profissionais. Então, por isso eu acompanho e gosto de estar sempre atento. Quando o Roberto Dinamite foi chamado e aceitou a bronca, era porque o Vasco estava afundado. Isso é verdade. Estava no local que... Isso é verdade. Né? E ele conseguiu, num primeiro momento, fazer essa recuperação. Aí, quando ele estava estabilizando essa recuperação, talvez o erro dele nessa parte gerencial possa ter contribuído, mas o seu Eurico Miranda começou de novo a minar o ambiente. E aí a coisa degringolou novamente, o Vasco caiu. Esse ano passado quase não subiu. Mas isso aí não é uma novidade em clube de futebol, né? Daqui a pouco quem está fora começa a minar, isso é em qualquer coisa. Isso é política do futebol, política partidária, política governamental. Isso aí só estou fazendo uma comparação. O Juventude tem uma obrigação, junto com o Brasil de Pelotas, de se manter na Série B, que eu acho que é o lugar onde os dois devem estar. Sonhar com a Série A só com o passar do tempo, com um pouco mais de eu acho perfeita a tua colocação, sabe por quê? Essa parte eu acho que foi ideal, mesmo torcendo para o Brasil de Pelotas e tal, é um clube, uma torcida que eu admiro, já morei em Pelotas quando eu era criança. O Brasil de Pelotas e o Juventude precisam de muito mais estrutura, muito mais estofo para poder voltar para A, né? Com o maior respeito que eu tenho a essas duas instituições, mas para o Brasil de Pelotas, esses 2 anos de B vai com certeza encorpar muito mais o Brasil de Pelotas. Não tem a menor dúvida sobre isso. Eu acho que a consolidação de uma reestruturação que o clube passou depois daquela tragédia, né? Verdade. Que acabou colocando na segunda divisão do futebol gaúcho, ficou ali 2 anos até se recuperar. Eu acho que o Montanelli, que é o vice de futebol do Brasil, ele sempre disse ao longo de toda a competição que o objetivo do Brasil era se manter na Série B. Com o passar das rodadas, ele andou ali próximo do G4 e tal, e aí já se criou aquele ufanismo gaudério que eu digo, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos essa mania também, né? A exemplo do Brasil, que é o melhor do mundo. Aqui nós também achamos que os nossos clubes, a gente tem que empurrar eles para um patamar mais elevado, mesmo sabendo que essa não é a realidade. E muito foi dito, não, porque o Brasil vai subir. Não, para um pouquinho, gente. E eu cansei de ouvir, mesmo diante dessas circunstâncias, o Montanelli, de uma forma extremamente equilibrada e consciente, dizer, não é assim. O Brasil tem que fazer por onde para permanecer na Série B, que é o seu lugar, se estabilizar, colocar o clube na mesma condição de outros clubes. Olha, o Vila Nova subiu, né? Subiu. Olha a campanha que os caras fizeram. Campeão, né? O Vasco apanhou, gente, para subir. Foi o Atlético Goianiense. Não, mas para um pouquinho, mas o Vasco apanhou no final. Ele saiu, começou o primeiro turno, ele disparou. Mas ele engordou. Mas é que está. Apanhou no final e quase ficou fora. Ok. Então é isso aí. Para clube grande isso não é admissível. Agora, para clubes do porte da Juventude do Brasil de Pelotas... Eu vou te dizer que eu acho mais complicado subir da B para A do que cair da A para B.
que o Internacional conseguiu fazer. Verdade. Porque assim, ó, gente, a Série B é complicadíssima, a questão de logística, a questão de data de jogos. É por isso. Tu pega muito fator surpresa de gente que não conhece. Se tu não conhece muito a fundo o futebol, tu pega clubes aí que te surpreendem em termos de resultados. E outra é que diferente tu passa a ser o time a ser batido, né? Claro, todo mundo vai ganhar, todo mundo vai querer ganhar do Inter. Pode ter certeza disso. Eu só vou lembrar que o ano que o Corinthians caiu, e aí entra nessa história dos grandes clubes que vocês estavam comentando agora, Internacional, campeão de tudo, não sei o quê. O Corinthians também caiu, gente. O Palmeiras também caiu. O Grêmio caiu 2 vezes. Hoje você tem um grupo. Hoje você tem um grupo caiu 2 vezes, o Botafogo caiu. Cruzeiro, São Paulo. Cruzeiro, São Paulo, Santos e Flamengo. São só os 4 que não. E claro que existe uma. E o Cruzeiro raspou esse ano. Existe uma naquela época, eu pude observar, porque o Juventude estava jogando a Série B quando o Vasco havia caído. O Corinthians, da mesma forma, enfrentou. O que a gente observava? Uma super proteção com esses clubes, principalmente o Corinthians. Isso não estou dizendo novidade nenhuma, todo mundo sabe. Né? Que há um interesse por trás disso, um interesse financeiro, de explorar a marca Corinthians pelo número de torcedores que ele possui no Brasil e até no exterior. Agora, Então, puxava erros de arbitragens gritantes. Só que isso na Série B aparece muito pouco, gente. Na Série A, porque aí é briga de cachorro grande. Sim. Aí se um árbitro comete um erro, a cobrança vem daqui ou vem de lá e assim por diante. Na Série B, não. Porque esses clubes maiores, como vai ser o caso do Internacional nesse ano de 2017, não tem muita visibilidade porque os pequenos não têm voz, não tem como gritar. E até se for pensar assim, quem é o clube grande na Série B? É o Inter. Não tem. Quem é que tem? Tem Goiás, não é? É o Goiás, teoricamente, o Juventude, Brasil. O Goiás está no mesmo patamar do Juventude. Eu tive. Mas é por isso que eu afirmo. Nós que vivemos o dia a dia dos clubes, nós jornalistas que vivemos lá, a gente faz treino e tal, a gente percebia o estapafúrdio no Internacional desde o ano passado até esse ano, e o excesso de preocupação, o zelo com a imprensa, né, alguns rusque-fusque com a gente, assim, e que no Grêmio que a gente faz, eu faço tanto o Inter quanto o Grêmio, tu chega lá, tu via que era uma outra coisa, uma outra simetria, então tu vai chegar onde horários eu falei, mudou, inverteu. Mudou. O que aconteceu com o Grêmio no passado foi acontecer com o Inter. O Grêmio era muito mais fechado do que o Internacional e inverteu. Isso inverteu. Sim. Agora, esse ano parece que já está começando de novo essa história. Eu quero valorizar, sem dúvida alguma, a atividade do assessor de imprensa. Eu sou assessor de imprensa também. Uma das minhas atividades é a assessoria de imprensa. Eu também sou assessor. Todos somos assessores. Agora, pelo amor de Deus, daqui a pouco, para tu falar, tem que passar pelo assessor, é só o assessor que decide a vida. Não dá para tu conversar diretamente com o dirigente, não dá para tu conversar diretamente com o jogador. Bom, as coisas têm que ser um pouco balanceadas. Mas eu estava falando em Pelotas, se morasse em Pelotas, eu estava me lembrando aqui, eu fico me lembrando, quando a gente vai fazendo aniversário e passando uma idade, a gente começa a lembrar, né, com o saudosismo das coisas. Como é que era o nome da empresa de telefonia lá de Pelotas? Que era... Puxa vida. Confesso que eu não me lembro. Mas, bom, não importa. É o que eu queria relacionar, porque eu conheci essa figura que eu quero mandar um grande abraço. Né, o publicitário, tem a sua agência de muito sucesso lá em Pelotas, que é o Silvio Balverdu. Vocês já devem ter ouvido falar e conhecer o Silvio Balverdu. O Silvio Balverdu foi da diretoria do próprio Brasil de Pelotas, não é? E ele era, na época, diretor da empresa. Eu me lembro que era aquela época que os celulares estavam começando. E essa empresa de Pelotas era um exemplo, uma liderança nessa questão de telefonia celular. É por isso. Então, um grande abraço para o Silvio Balverdu, que está nos acompanhando. E, rapidamente aqui, o Lourenço Kurtz está dizendo que hoje o Inter na Copa São Paulo de futebol joga contra o Aimoré, né? É um jogo, né, doméstico, vamos dizer assim, nosso. E ontem o Grêmio ganhou, tá? E quem é o favorito? Me diz que é um baita programa. Muito obrigado por Lourenço Kurtz. Não sei quem é o favorito. Quem é que é o favorito na Copa São Paulo? Ontem 3-1, mas não foi time daqui, né? Brasília, né? Isso, não, e o Palmeiras ontem sofreu para ganhar do Paranoá, que também é do Distrito Federal. 3-2, fez 2 gols no finzinho, sendo que o gol de empate do Palmeiras é uma coisa escandalosa. O jogador do Palmeiras subiu, deu um cotovelaço no jogador do Paranoá.
Tá? E aí é que eu digo, a mídia de São Paulo, do centro do país, protege. Não falaram no lance. Só que em televisão, e eu até acho que o narrador de televisão, repórter de televisão, está ficando muito preguiçoso. Muito preguiçoso. Porque tem muita coisa para fazer, muito nhenhenhé, muito mimimi na transmissão e não prestam atenção no jogo. Ou é de propósito, também não sei. Mas não viram... Não vamos longe na repercussão. O Atlético Mineiro, que decidiu a Copa do Brasil com o Grêmio, não era nem para ter chegado aonde chegou. Porque o Juventude foi literalmente roubado dentro do estádio Alfredo Jaconi. Quando marcou o segundo gol, estava abrindo vantagem. Se ia terminar com os 2-0, eu não sei. Agora tinha vantagem. Mas e a mídia lá repercutiu isso? Nada, né? Foi alguns, de forma muito sintética, não estava impedido. Não, mas espera um pouquinho. A repercussão deste erro da arbitragem, sem que haja nenhum tipo de punição ao árbitro, que não há nenhum tipo de repercussão maior, porque era o Atlético Mineiro. Aí foi para a decisão por pênaltis, que perdeu de 1-0. Beleza, ganhou nos pênaltis de forma perfeita. E aí o confronto entre Internacional e Juventude seria um belo no confronto. Porque o Juventude numa fase boa, o Internacional numa fase em decadência no Brasileiro, passando aquele sufoco que já estava passando na época, o Juventude teria uma boa chance de passar. Então, ali naquele momento, o Juventude foi prejudicado. Poderia ter chegado a uma decisão de Copa do Brasil. Só para responder a tua pergunta, o Nelson... acompanhando o programa em casa. Bom, o Nelson não vem ao programa e fica... A empresa é CTMR. CTMR, isso, a CTMR. Agora pede para o Nelson abrir o quê? A sigla de CTMR. O que é? Tem que dizer o que é CTMR. Tem que dizer o que é. Companhia Telefônica Regional, deve ser alguma coisa desse sentido. Voz da galera. Voz da galera. O final 4390 no WhatsApp diz o seguinte: Rogério Amaral, o maior problema da dupla Grenal são realmente os grupos políticos. Não dá para a política de clube ser igual à política partidária. Isso pelo nosso WhatsApp. Aqui pelo nosso Facebook tem também o Esteban Lebed, que manda o seguinte: manda um abraço para o Rogério Amaral e deseja a ele muitas felicidades neste aniversário. Também tem mais um telespectador que manda o recado para a gente aqui no Facebook, o Mastra André, querendo perguntar ao Edgar Vaz como ele deve proceder para fazer o credenciamento nos jogos do interior do estado que vão existir nesse início de temporada. Muito bem. O Esteban Lebed é o meu sogro, está acompanhando lá em São Paulo. Em todas as plataformas ele está ligado aqui com a gente, maravilha. O Ibope apontou um telespectador em São Paulo, já sabe quem é. Mas agora é mais fácil, porque as plataformas são todas auditadas. Esse negócio do Ibope, eu convivo desde que eu comecei com as produções independentes. Olha, e já vai tempo. Foi lá pela TV Guaíba, depois na Bandeirantes. Só Ibope. Não, mas o Ibope, velho. Tu sabe como as produções independentes. Tu sabe, Então esse negócio de Ibope aí... Depois eu quero reconhecer que já está com 65. Esse negócio do Ibope, a gente quantas pesquisas já viu aí do Ibope que, né? Depois a realidade mostrou outro resultado. Muito. Então, agora com as plataformas que têm a aferição imediata, acabou-se essa história do Ibope. Sim, claro. A segpoa@gmail.com. A SEG é o e-mail da SEG, né? Entra lá, manda a mensagem. Tá, mas aí o que precisa para ser credenciado? Tem que ser profissional de rádio. Radialista ou jornalista. Se estar vinculado ou não, isso é uma questão que para nós é inerente, não há nenhum problema se não tiver a vinculação com uma você não precisa estar a um veículo grande, não. Preencher o cadastro, enviar o comprovante do Ministério do Trabalho, né? Como profissional de rádio e de televisão. Sim, o registro, isso é o mais importante. E ser associado à SEG, né? E aí vai ser associado à SEG. Paga a anuidade, tudo bem. Eu queria que vocês, quem é que está trocando? O Nelson que está trocando de carro, né? Então, para você que está pensando em trocar de carro, dá uma conferida aí nesse exemplo que nós vamos passar para você agora.
justamente aquilo que não se tem como aceitar. O jogo foi anulado, mas o gol valeu. Não há nexo nenhum. Foi reaberto o processo. O Caxias recebeu o ganho de causa no tribunal e, passado alguns dias, não, vai ser reaberto para um novo julgamento, com base não sei o que, no parágrafo tal E isto, no final das contas, no julgamento, o gol valeu, mas a partida foi anulada, então não há nexo, sabe? Foi uma grande palhaçada. Enquanto não abrirem essa caixa preta do futebol brasileiro, principalmente dessa justiça desportiva, o que nós vimos naquele ano de 2005, Luiz Sveiter fazer com a anulação dos jogos, o que nós vimos esse exemplo do Caxias, que aí reabriram para um novo julgamento. No caso do Internacional agora, nessa demanda aí, até o Internacional vai continuar, Luciano Davi, com essa demanda do... O presidente Vitório Piffer, no seu discurso de despedida, ele comentou... Fez um apelo, né? Ele deixava esse conteúdo aí para o Marcelo Medeiros continuar tocando, né? Que ele achava que era importante. Sim, mas na justiça desportiva não tem mais recurso, né? Não. Só justiça comum. Não tem, mas o que tem que acontecer é o seguinte... aconteceu em 2005, né? Nós flertamos para entrar na justiça comum, os casos, se entrar, vão cair. Exatamente. Não, já estava fora, inclusive, da Libertadores. Não vai adiante. Então, agora, isso tem que dar uma mexida. É impraticável continuar isso dentro do futebol brasileiro. Não por esses casos só, são vários casos que a gente não tem conhecimento. Esse tribunal, lá, o STJD, é plenipotenciário nas coisas. Mas aconteceu uma coisa agora também com o Grêmio, que não chegou nem a ir adiante, que foi a história do mando de campo, né? Tirar o mando de campo na Copa do Brasil, no jogo Grêmio Atlético Mineiro. Aquilo ali foi para inglês ver. Mas aquilo é ridículo, né? Aquilo foi para inglês ver. Agora, o que tem que ser cobrado nessa questão é quem permitiu que a menina entrasse. Estou falando da filha do Renato. Sim, que foi o que ocasionou o mando de campo. Por quê? Porque para a gente trabalhar, para o pessoal de imprensa trabalhar, e agora estou falando em nome da SEG, nós temos que enfrentar uma dificuldade tamanha. E eu quero a FOP também, a colocação quanto a profissionais de imagem. E aí, simplesmente, de uma hora para outra, diante de quem tinha que fiscalizar, essa menina passou, teve acesso normal, coisa que nenhum repórter de rádio, de televisão ou fotográfico nenhum diretor do clube não pode, passa. no momento da partida, passar não por passa. E aí realmente foi uma falha. Teria que perder mesmo. Teria que perder e perder o mando de campo mesmo. O Grêmio teria que ter perdido o mando de campo. E não, mas isso foi claro. Vamos fazer aqui o que manda a lei, mas tem o recurso. Aí quando o Grêmio entra com o recurso, a gente analisa e dá. Não, eu acho que então, perda de mando de campo seria um exagero pela própria letra da lei. Pelo que diz lá o CBDF, seria um exagero. Mas está previsto, não está? Mas não nisso aí. Mas não nessa circunstância. A previsão de perda de mando de campo é numa outra circunstância de invasão que tem oferecido risco e tudo mais. Ali foi um exagero. Corrupção do juiz e coisa assim. Do auditor não, é do auditor, né? Do STJD. Mas a CBF quer tirar os nossos profissionais, os nossos colegas, principalmente de rádio, de dentro do campo, para limpar a imagem. Agora vocês imaginem o seguinte... Aí é outra questão. Mas imagina o seguinte, Rogério. Pega o exemplo da filha do Renato entrando no gramado e se a tão sonhada imagem do futebol brasileiro, que a CBF não consegue vender para o exterior, estivesse passando isso. Mas Edgar, ali já tinha terminado o jogo. Eu não estou dizendo que... Não. Terminou o jogo. Não. Entendeu? Enquanto há uma regra a ser cumprida... Não existe outra coisa. Tem que cumprir. Por isso que eu digo assim, independente da gravidade ou não, se existe uma previsão de punição grave, como seria a perda do mando de campo, mas não nesse caso, Edgar. Não nesse caso. A letra do regulamento diz que não é nesse caso. Não é nesse tipo de invasão que vai ter a perda de mando de campo. Ali foi, no meu entendimento, o tribunal extrapolou para forçar uma situação. Entendeu? E porque era filha do Renato. Se fosse um dirigente, alguém da comissão técnica que não tivesse autorizado que entrasse, eu tenho convicção que o tribunal não teria. Porque o tribunal, ele é dado a isso. O tribunal é dado a essas coisas pirotécnicas de fazer, de aumentar. Eu não digo que não tivesse que haver a denúncia. Deveria ter havido a denúncia. Com certeza. Deveria ter havido a denúncia. Mas não com essa história da perda de mando de campo. Como depois...
houve a punição, inclusive, para o Grêmio na final, tá? Que o Grêmio foi punido pecuniariamente a pagar uma multa, que é o que está previsto. Mas nesse primeiro momento também. Não, tudo bem, mas o que eu estou dizendo, no primeiro momento foi um exagero o tribunal denunciar, pedindo como pena a perda do mando de campo. Não houve interrupção do jogo. A pena pecuniária teria que existir. Exatamente. Teria que existir. Mas, Rogério, vamos voltar então, tu falou a questão do CBF, cartolas e tal. Toda essa história de protocolo e coisa, ela começou aqui em Porto Alegre. Um jogo Grêmio Fluminense, aonde o vetor do jogo, que eu não lembro o nome agora, não estou com medo de dizer que isso eu não lembro mesmo, terminou o jogo, o intervalo do jogo, e essa pessoa que era o vetor do jogo tinha 12 convidados. Quando os atletas vinham de volta para o túnel, a Rede Globo não tinha imagem, porque essas 12 pessoas estavam na entrada ali na bolsa, entendeu? E de cara eles já vieram pra gente, a foto tá cheia de gente. Não, calma aí, cara. Nós tá as pessoas que vocês, devidamente credenciadas, que vocês pediram, né? E até hoje não se tem É o grande problema do credenciamento sendo feito pela CBF. Esse é o grande problema do credenciamento feito pela CBF. Bom, nós estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer Luciano Davi. Né? Muito obrigado aí. E bom trabalho no Conselho Deliberativo aí do Internacional. Vai ser um ano difícil. Vai, dificílimo. Eu que agradeço a oportunidade e o Inove Inter, só para deixar claro, o associado, foi convidado para participar dessa gestão do Marcelo Medeiros, não aceitou, porque nós preferimos fazer um trabalho dentro do Legislativo do Internacional, que tu perde um pouco daquela raiz da vizinhança. E quando tu entra a partir para dentro de uma gestão, o presidente, o agora atual Conselho de Gestão, não discuta tanto quanto tu estar num legislativo para tentar mudar as coisas do clube, entendeu? Nós temos algumas coisas para corrigir no rumo do estatuto e a ideia é ver a experiência desse trabalho da gestão do Medeiros agora e tentar corrigir no próximo estatuto que a gente pretende implementar de novo. Muito bem. Itamar Aguiar, Edgar Vaz, muito obrigado. Obrigado também, Davis Wagner. E lembrando para você que o Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. A temporada de férias é um deles. Valores especiais por tempo limitado e as inscrições já estão em andamento. Para curtir é muito fácil. Escolha um dos 23 destinos e se hospede em um dos 42 hotéis conveniados do Sesc. E o melhor, pagamento em até 12 vezes. Vá até o Sesc da sua região ou acesse sesc-rs.com.br/temporada de férias. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. E nós voltamos amanhã, 13h, ao vivo aqui pela TVU. Até lá e obrigado.